Irmãos, uma alegria bem grande estar aqui e poder compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Quando o André falou lá em dezembro ainda da oportunidade de compartilhar a palavra, fiquei pensando o que eu traria aqui para falar com vocês. Eu resolvi trazer um texto que mudou a forma como eu entendia a minha relação com Deus. E a cada domingo que a gente foi ouvindo aqui as pregações, a série de mensagens domingo aqui de janeiro era orações para um novo ano. Eu tinha Deus ia fortalecendo, que era essa palavra que eu deveria trazer aqui. Mas antes disso, queria agradecer a oportunidade, André, de trazer a palavra. O André deu a oportunidade da gente falar aqui. Nós amanhã já viajamos, então se for muito ruim, não vai ter aquele clima, né? Quando é a próxima vez? Então, só daqui 3 anos. Então, muito obrigado, André. Antes de começar, irmãos, vamos orar. Pai, obrigado, ó Pai, por essa oportunidade. Senhor, obrigado pela Tua bondade nas nossas vidas. Senhor, obrigado porque o Senhor cuida, ó Pai, e tem cuidado de nós. Senhor, eu te peço que agora o Seu Espírito fale, Senhor, que o Senhor possa trazer, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, que Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio. Fala, ó Pai, convence cada um aqui, Senhor, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Como eu estava falando, esse é um texto que, para mim, pessoalmente, é muito importante. Eu nasci, meus pais estão aqui, nasci num lar evangélico, minha mãe se converteu, eu ainda era bebê, eu nem lembro de não ir à igreja. E eu lembro lá nos anos 80 de ir de ônibus com a minha mãe. Lá meu pai ainda não tinha se convertido e a gente pegava Bíblia embaixo do braço e minha mãe ia entregando os folhetinhos no ônibus. Eu lembro disso com muita alegria no coração da forma como Deus trabalhou na minha vida. Eu sempre fui à igreja, depois meu pai se converteu também, e lá em casa, claro, eles não são perfeitos, mas eles sempre tinham a vontade de fazer as coisas corretas. E uma das coisas era a gente ir à igreja. E dentro desse ir à igreja, eu sempre fui e me converti, depois me batizei. Mas durante muito tempo, indo à igreja, eu sempre ouvia o que deveria ser a vida do cristão. Então, para mim, ser cristão ou não era mais uma questão, já estava resolvido. E eu acredito que aqui, para a maioria de nós, também não é mais uma questão. É a partir daí como a gente vive. E a cada domingo, quando eu ouvia a pregação, a igreja onde a gente ia sempre tinha apelo, e eu sempre levantava a mão no apelo, não para aceitar Jesus, mas em arrependimento a não viver da maneira correta. E isso, lá no final da adolescência, me trouxe: será que eu sou realmente salvo? Por que eu não consigo viver da maneira como o Senhor quer que eu viva? Porque todo domingo, por mais que eu queira, às vezes a gente ia em acampamento, tinha muito acampamento naquela época, e a gente voltava, não, agora vai, agora as coisas vão entrar no trilho e eu vou viver de uma outra maneira. E aí isso durava a segunda, terça, na quarta-feira já tinha ido, e aí no próximo domingo tinha o apelo lá de novo. E isso, irmãos, durou alguns anos da minha vida com Deus, esse ciclo de arrependimento, buscar a Deus em arrependimento e depois ver que eu não conseguia viver da maneira como Deus queria que eu vivesse. E a gente o texto que me despertou e que eu queria compartilhar com irmãos, está em Salmos de 1 a 3. A gente vai passar por vários textos hoje, então esse é o principal e mais os outros, se os irmãos quiserem acompanhar aqui pela tela. Mas vamos ler aqui em Salmos 1, de 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita
a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que faz prospera. Eu tenho a Bíblia do pastor Russell Shedd, e ele classifica esse texto como a descrição do homem verdadeiramente feliz. E quando eu pensei, ok, legal, o homem verdadeiramente feliz é uma boa mensagem para a gente trazer no começo do ano. Quem não quer ser verdadeiramente feliz? Esse texto, ele traz 3 blocos. Se a gente passar aí, a gente consegue ver bem claramente que ele é dividido em 3 seções. E ele fala de 2 coisas bem claras. Ele fala de influência e consequência. E ele fala de influência e movimento. Na primeira parte, no primeiro versículo, ele fala: como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta do pecador, não se assenta na roda dos zombadores. Esse é o primeiro trecho que eu queria ressaltar com os irmãos. Esse trecho, ele denota uma questão de movimento. Ele fala que você não segue, você está parado e de repente você começa a seguir alguma coisa que não é correta. Você ainda não imita, você não faz igual, você não acha que aquilo é bom, mas você começa a observar, você vai observando. Depois de um tempo, você começa a imitar. Mesmo não achando muito correto, o Espírito Santo fala, isso que você está fazendo não é muito bom, mas você começa a fazer. E chega a determinado momento que você se assenta, aqui no sentido de conforto, você já está confortável com a situação. Você nem quase ouve mais o Espírito Santo te falar que aquilo é errado. E você já ficou totalmente confortável naquela situação. Então aqui tem essa questão do movimento. E uma das coisas, tenho o prazer de às vezes tomar café com o André, com o pastor André, e a gente comentou já algumas vezes como pode alguns grandes homens de Deus que influenciaram a minha vida, influenciaram a vida dele e caíram. E não andam mais. E às vezes estão sentados de uma forma confortável, pregando e dizendo coisas que não são de Deus. Como essas pessoas chegaram nisso? Irmãos, eu não creio que a gente chega nisso do dia para a noite. Eu não creio que alguém cheio do Espírito Santo hoje, amanhã acorda e trai a sua esposa. Amanhã acorda e faz alguma coisa muito errada no trabalho. São pequenas brechas, são pequenos movimentos que a gente vai abrindo exceções. E quando a gente vê, a gente já está sentado, se sentindo confortável numa situação em que não é correta. Além dessa ideia de movimento, esse texto fala sobre influência. Ele fala que não segue o conselho dos ímpios, porque os ímpios também têm conselhos. Não são só os corretos que dão conselhos. Os ímpios também falam o que nós deveríamos fazer e como deveríamos fazer. E às vezes eles têm bastante eloquência e argumentos para falar que aquilo é correto. E essa questão de ouvir, seguir e imitar é uma questão que hoje, acho para os nossos dias, a gente tem sofrido como nunca antes na humanidade. A Igreja de Cristo sempre foi o inimigo sempre quis atacar a igreja. Mas a forma como a gente está sendo atacada hoje é através dos nossos celulares. A gente hoje, a primeira coisa que a gente faz no dia é pegar o celular para travar o despertador. A última coisa que a gente faz no dia é ligar o despertador para ir dormir. Quando a gente está fazendo... Eu também faço isso, tá, irmãos? Isso não é pecado. Mas ao fazer isso, a gente está constantemente sendo influenciado pelo conteúdo do que está ali. Ali tem muita coisa boa. Não é tudo que está ali que é ruim. Mas hoje, a gente tem oportunidade, qualquer coisa que a gente quiser perguntar. Todos nós aqui temos os nossos influenciadores, os oficiais e os não oficiais. A gente tem influenciador do fitness, a gente tem influenciador das finanças,
a gente tem influenciador da igreja. Tudo que a gente quiser saber, casamento, educação de filhos, a gente põe lá no YouTube, na nossa rede social de preferência, e chega ali uma quantidade enorme de ensinamentos. E esses ensinamentos nem sempre, às vezes sim, são coisas que estão na Bíblia, que Deus deixou ali, que homens de Deus usam essa ferramenta, a internet, os celulares, para falar para as nossas vidas. Mas muitas vezes não são. Muitas vezes são informações que vão totalmente contra o que está na Bíblia. Irmãos, com tristeza, é frequente às vezes que você vê coisas compartilhadas que não estão de acordo com o que está na Bíblia. De nós, você fala, peraí, não faz sentido. Isso não está na Bíblia. Ah, mas foi o psicólogo com muitos likes que falou. Ah, mas foi aquela pessoa, o maior influenciador que falou. E soa bem. Então, a gente compartilha. Eu queria aprofundar com vocês nessa questão da influência. No próximo texto está em Daniel, de 1 a 8. O texto de Daniel, de 1 a 8, diz assim: No terceiro ano do rei Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo de seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária da comida e vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos oficiais permissão para se abster deles. Esse texto, o que está acontecendo aqui? O povo de Israel vivia ali em Jerusalém, vem um outro rei, o rei da Babilônia, guerreia com eles e toma a cidade. E o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, que o texto nos descreve aqui, que relata, ele vai lá no templo de Deus, tira os utensílios do templo de Deus e leva para o templo do Deus da Babilônia. A primeira coisa que ele faz é, aquilo que é santo e é sagrado para você, eu vou levar para outro lugar. E eu imagino os israelitas vendo isso, que tinha coisas ali que eles nem poderiam tocar, que eles nem poderiam se aproximar. E vem um outro rei de outro lugar, pega aquilo e leva para um lugar de outros deuses. Eu imagino aquilo para o povo de Israel vendo aquilo, como aquilo tocou neles, de maneira profunda. Meu Deus, por que meu Deus não para com isso? Por que meu Deus não permite que isso aconteça? A segunda coisa que o texto revela é que o rei da Babilônia pega membros da família real e leva cativo para a Babilônia. Então ele vai lá, ele não pega qualquer pessoa. Ele pega os membros da família real e os nobres. E agora vocês não têm mais direitos. Vocês não fazem mais o que vocês querem. Vocês são obrigados a viver aqui. E ele dá uma roupagem legal. O rei da Babilônia dá uma roupagem legal. Ele fala na próxima, no que o texto descreve aqui que aconteceu com essas pessoas.
ele fala, vocês devem ensinar a língua para eles e a literatura. O que é isso? O que o rei estava fazendo? Ele estava matando a cultura. A intenção dele é que os israelitas não mais fizessem aquilo que eles entendiam ser correto e que eles vivessem numa nova cultura, com novos parâmetros, com novos deuses. E aí ele segue, ele põe uma roupagem ainda mais legal, ele fala, olha, vocês vão comer do bom e do melhor. Não vai ser, vocês não vão estar aqui de maneira forçada e comendo do ruim. Vocês vão comer da minha mesa. Do que eu comer, vocês vão comer. Só que quando ele faz isso, imagino que devia ser uma coisa bem boa, o conteúdo do que ele comia. Só que aquilo ia de encontro a um preceito que os israelitas tinham. Eles não podiam comer a comida da forma como o rei da Babilônia preparava. Eles tinham formas de fazer isso. Mas o rei da Babilônia fala, não, vocês comem a minha comida. E aqui eu acho muito interessante que ele fala que isso vai acontecer não é do dia para a noite. Não é que hoje vocês saíram de Jerusalém e amanhã vocês estão aqui e tudo mudou. Não, ele fala, durante 3 anos vocês vão receber esse treinamento. Durante 3 anos vocês vão receber influência desse novo modo de viver. E ele vai mais além. O chefe lá dos oficiais muda os nomes dos israelitas. No próximo slide mostra essa mudança de nomes. Daniel significa Deus é meu juiz. Era a forma como ele era chamado entre os israelitas. Na Babilônia mudaram o nome dele para Príncipe de Bel. Beltesazar, significado Príncipe de Bel. E a mesma coisa aconteceu com todos eles. Os nomes deles significavam coisas que engrandeciam o nome de Deus. Quem é como Deus? Jeová é misericordioso, Jeová é meu socorro. E aí, na Babilônia, eles tinham outros nomes que engrandeciam outros deuses. Que é quem é como Acu, amigo do rei e servo de Mercúrio. O que é isso? O que está acontecendo? A cada vez que eles fossem chamados, a cada vez que eles ouvissem alguém chamando eles, não mais eles iriam ouvir um louvor a Deus, eles iriam ouvir um louvor a outro Deus. Irmãos, imagina isso durante 3 anos, todos os dias. Esse era o plano do rei. Esse era o plano de influenciar o povo de Israel, aquelas pessoas, a viver de uma outra forma. E eu sei que a gente não está aqui, o Brasil não está sendo atacado, a gente não corre risco de vir alguém aqui e falar agora você tem, de maneira forçada, né, com armas, essas coisas. Mas eu creio sim que a gente está numa guerra. A gente está numa guerra espiritual. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. E dentro disso que a gente está vivendo, essa influência todos os dias, minando aquilo que a gente acredita. Eu busquei alguns textos para entender o quanto de tempo a gente dedica às telas. Essa foto aqui, eu acho que representa todos de nós, independente da idade, já vimos isso acontecer em algum lugar. Todo mundo junto e todo mundo no celular. De novo, o celular não é ruim. É uma tecnologia. A gente está falando online através do celular aqui agora. Só que o tempo em que a gente passa ouvindo e vendo influências, assim como lá na época de Daniel, de coisas que não são corretas, é muito grande. Eu ouvi várias estatísticas, vários estudos, mas o que eu achei mais profundo diz que, em média, a gente passa mais de 5 horas por dia em telas. Alguns dos celulares de vocês devem ter a funcionalidade de mostrar isso. Se você nunca olhou, depois olha no final do dia, busca como fazer isso. É impressionante quando você se realiza quanto tempo a gente perde em telas.
Irmãos, absurdo, quase metade desse tempo é em redes sociais. É buscando redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, buscando olhar coisas. E o que essas coisas estão fazendo? Elas estão nos influenciando. Mesmo que a gente fale, vou ver isso, isso não vai me influenciar. Influencia. Se você todo dia ficar ouvindo coisas que não são o que Deus quer para a sua vida, aquilo te influencia. E o próximo slide, eu pensei muito se eu colocava isso ou não, mas decidi colocar. Existem influências hoje que são influências positivas, que podem também ser negativas. Eu costumo dizer lá em casa que quem é inteligente não precisa estudar muito. E quem não é inteligente tem que estudar muito. É o meu caso, eu estudei muito, eu fui muito para a faculdade, fui várias vezes na faculdade. Então, irmãos, eu dou valor à faculdade. Eu vejo o valor que tem em estudar, em buscar conhecimento. Isso é muito importante. Mas hoje, o conhecimento muitas vezes que vem da academia, que a gente vê, a psicologia diz tal coisa. O comportamento diz tal coisa. Isso vai contra ao que a Bíblia diz. Como a gente educa os nossos filhos? Irmãos, eu e a Letícia, a gente estava procurando escola há pouco tempo atrás, e a gente foi numa grande escola aqui do ABC. E a gente sentou lá para perguntar como funcionava a escola, e eu perguntei como era o processo de disciplina da escola. E a moça, nós orientamos os alunos. Eu falei, não, mas eu quero saber o processo de disciplina. Se a minha filha fizer algo mal, o que vai acontecer? Como é o processo? Ela parecia que não entendia o que eu estava perguntando. Eu falei, não, se ela fizer algo bem feio, por exemplo, se ela xingar a professora, o que vai acontecer? Vocês vão me chamar aqui, ela vai ser suspensa, ela vai ser expulsa, o que vai acontecer? Ela falou, não vai acontecer nada disso, porque a gente não acredita em disciplina. A gente acredita em orientação. A gente acredita em acolhimento, a gente não acredita em disciplina. Irmãos, a Bíblia é clara no quesito como a gente deve educar nossos filhos. A Bíblia fala sobre disciplina. Só que hoje a gente começa, não posso falar não para o meu filho, eu não posso, coitadinho, preciso protegê-lo. E é isso que eu quero, quando eu coloquei isso, é esse cuidado e é essa atenção que eu queria chamar dos irmãos. No próximo ponto, eu sou contador, minha irmã que está ali atrás é advogada e minha sobrinha vai se formar em psicóloga. Então eu não tenho nada contra essas profissões. Mas irmãos, chega. As pessoas vêm me falar, como que eu faço para deduzir menos imposto de renda? Crente deduz o certo. Crente não dá jeitinho. Essa semana no trabalho, uma menina, uma colega veio perto de mim e falou, eu deduzi, eu pedi reembolso daquela coisa no exame médico. Eu, inocente, virei para ela e falei, nossa, agora pode pedir reembolso disso? Ela falou, não, é só você escrever lá na descrição, serviços médicos, que ninguém vai ficar sabendo e você vai ser reembolsado. Irmãos, isso é pecado. Não pode fazer isso. Se a gente quer seguir, se viver em Cristo, se Jesus é nosso Senhor, a gente não pode fazer disso o nosso modo de vida. Só que isso é tão comum, é tão natural nessa guerra que a gente está vivendo espiritual, que isso acaba minando a nossa forma de ver as coisas. E a mesma coisa com as outras profissões que eu coloquei aqui, porque talvez são as profissões que mais, o advogado te orienta. Não, mas mente e não tem problema para você ganhar a causa. Não tem problema mentir. O psicólogo. Eu, no trabalho também, não é com psicólogo, mas é o que eu coloquei aqui dos influenciadores profissionais. Um amigo, casado há muitos anos, chegou para mim e falou, minha esposa pediu o divórcio.
E eu falei, vamos orar. Ele sabia, ele não é crente, mas sabia que eu era crente. Falei, não, vou orar por você, vamos orar aqui. E a gente orou, eu fiquei orando por ele. E depois de uns 10 dias, eu cheguei para ele e falei, e aí, como que está a situação? Ele falou, não, já me separei. Eu falei, mas como pode? 10 dias atrás você não tinha se separado, agora você já se separou? Ele falou, Hugo, minha esposa me chamou ao juiz e eu fui. Chegando lá, eu falei para o juiz que eu queria... eu não lembro, mas eram muitos anos, 20, 30 anos de casado. E eu disse para o juiz que eu queria tentar mais um pouco. Eu queria tentar continuar casado. E o juiz virou para ele e falou, você não entendeu ainda? Tua esposa não gosta mais de você. E ele se separou. Então é esse tipo de profissional que muitas vezes fala a maneira como a gente deve viver. Eu coloquei aqui também famílias, amigos e colegas. Nossa família, nossos amigos e nossos colegas estão no mesmo mundo em que a gente vive, sofrendo as mesmas influências. E muitas vezes, nossa família, amigos, que é coisa de Deus, foi Deus que fez a família. Deus nos dá amigos. E eu não posso falar disso agora, mas só abrindo um parênteses. O que muda a minha vida, tem esse texto, e um outro foi entender que eu precisava caminhar com gente de Cristo perto de mim, para me ajudar. Não dá tempo de falar isso agora, mas se você não tem alguém, não são 10 pessoas, mas se você não tem 1, 2, 3 pessoas com quem você caminha e presta conta daquilo que você faz, você precisa disso. A Bíblia é cheia de exemplos onde Deus tem o plano de deixar as pessoas caminharem juntas, e a gente precisa disso. Mas voltando aqui, às vezes a gente sente, eu ouvi isso de um parente meu, eu ouvi isso de um amigo meu. Irmãos, a gente precisa colocar esses filtros. Quando a gente ouve alguma coisa, isso está na Bíblia. É isso que Deus quer para a sua vida? Mesmo que foi alguém que você ama muito que falou, faça isso dessa maneira. A Bíblia não é o que eu acho, o que você acha, o que o seu amigo acha, o que o psicólogo acha, o que o contador acha. A Bíblia é o que Deus acha. E nós somos servos de Cristo, então a gente segue o que o nosso mestre manda. Até aqui, a gente focou em influências e movimentos maus na nossa vida. O versículo, Salmos 1, no versículo 2, ele fala de outra influência. Ele muda. Ele fala, você quer ser feliz? Não faz nada disso do que a gente falou até agora. Esquece tudo isso. Se preocupa em não ser influenciado por isso. Mas não é suficiente. Ele fala, você precisa ter a influência correta na sua vida. E a influência correta é, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Irmãos, foi isso que mudou o meu entendimento em como buscar a Deus. Em como ter uma vida próxima a Deus. Não é a força do meu pensamento ou do meu braço que faz com que eu siga a Deus. O Velho Testamento todo mostra um povo tentando se achegar a Deus. Não era possível, eles não conseguiam. Eles chegavam, ficavam longe, chegavam, ficavam longe. Deus deu dividiu a história. Jesus veio. O seu sangue nos sarou. Nós somos filhos de Deus através de Jesus. E Jesus nos deu algo para vivermos nesse mundo, que foi o seu Espírito. Então, se eu quero viver perto de Deus, se eu quero ter uma vida correta, não é fazer força para falar a verdade. É me achegar a Deus. E Deus vai me encher, o Espírito Santo de Deus vai me encher e me capacitar para falar a verdade. Tem uma série de textos que eu separei, são muitos textos pelo tempo. Talvez vocês só me sigam o que eu vou falar aqui, são textos bem conhecidos.
Em Efésios 1:13 diz: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Tem algo em nós. Tem algo em nós que vê toda essa influência e fala: isso não é bom para você. Só que o Espírito Santo, em Efésios 4:3, fala: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O que significa não entristecer? Nós não somos uma marionete que o Espírito Santo vem e faz a gente fazer as coisas sozinho. A gente precisa interagir com o Espírito Santo. Se eu posso entristecer, eu posso alegrar. Em Efésios 5:18 fala: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Se eu posso encher, eu posso me esvaziar. Em Gálatas 5:22 fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Era isso que eu não conseguia. Era essa vida de amor, paz, alegria, paciência que eu não conseguia. Mas aqui está falando que quem tem que fazer isso não sou eu. Quem dá esse fruto é o Espírito, não eu. O meu trabalho é me encher do Espírito. Ele vai dar. Em João 15:4, o próprio Jesus falando, ele fala: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. O que ele está falando? Jesus é a videira, eu sou o galho, eu sou o ramo. Se eu estou conectado, eu dou fruto. Se eu me desconecto, se eu ando pela influência do que está aí fora, eu não vou dar fruto. Não dá. Em João 5:5, Jesus diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, irmãos, é uma questão de decisão. Não se eu quero pecar ou não. Se eu quero estar conectado à videira, se eu quero me encher do Espírito. Se eu fizer isso dia a dia. Lembra lá quando, no texto de Daniel, o rei falou: durante 3 anos eu vou minar? A nossa relação com Deus também é duradoura, também é paulatina. A gente vai crescendo, o Espírito Santo vem no momento em que a gente fala que Deus nos sela com o Espírito Santo. Mas depois disso, é uma interação com o Espírito Santo. E precisa ser diária, precisa ser todos os dias. Em Efésios 5:18, vai falar naquele mesmo texto que fala para a gente não se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito Santo. Como eu me encho do Espírito Santo? O próprio texto vai falar. Como que você faz isso? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. É assim, irmãos. Se eu buscar a Deus todos os dias, se eu falar entre nós com cânticos, engrandecendo a Deus, lembrando aquilo que Deus já fez na minha vida, lembrando as promessas que tem na palavra, isso é encher-se do Espírito. No versículo 20 ele continua dando graças a Deus, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. Em Salmo 1 ele fala, é a mesma ideia, ele fala: você quer ser feliz? Você quer dar os frutos? Medita na palavra de Deus dia e noite. Irmãos, para a minha própria vida, no domingo passado o pastor Jair falou, espero que todos aqui tenham momentos de devocional. Irmãos, isso é uma necessidade, sem isso não dá. Sem isso a videira fica aqui, a gente começa a andar sozinho. E aí com toda essa influência lá fora, a gente não vai dar fruto. A gente precisa, a igreja tem colocado devocional diário,
O pastor Marco falou no domingo passado da importância de fazer um devocional íntegro. Não é só, vou aqui 5 minutos, li rapidinho, pum, é minha dose diária de sorte, pum. Agora vou para a batalha. Não, Deus quer ter um relacionamento verdadeiro com a gente. Ele quer que a gente leia a palavra e fala, o que essa palavra quer me dizer? Que a gente pare um pouco. Que a gente ouça aquilo que Deus quer falar através daquela palavra. E quando a gente faz isso, eu não sei vocês, mas pelo trabalho, o pessoal, pelo fuso horário, às vezes eles já estão trabalhando e eu estou acordando aqui. E muitas vezes eu pego o celular para ver de manhã, eu acordo, vejo, já tem lá tantos e-mails tal, e aí já vem um e-mail do chefão rebentando com tudo. Não, porque não tem nada certo e tal, quero saber assim que você chegar, quero isso, isso, isso. E aquilo tira a minha paz. A partir daquele momento, eu esqueci que Deus cuida de todas as coisas. Eu esqueci que Deus vai estar comigo lá no trabalho. Aquela tensão, aquele e-mail chamou totalmente a minha atenção. Eu preciso resolver essa questão. E quando a gente tem um momento de assentar pela manhã e ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós. Eu não estou falando que é pecado, tá, irmãos? Às vezes a gente correria, a gente sai, mas qual é a consequência que a Bíblia está falando em Efésios, em Salmos, de se encher? De ter um momento com Cristo. A consequência é que esses textos que eu vou ler aqui agora, 1 Reis 8:56, bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Eu me lembro que Deus sim vai cumprir as suas promessas na minha vida. Em João 1,12 fala, contudo os que receberam e os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando eu leio isso na Bíblia, algo que eu já sei de cor, mas eu paro e falo, Deus, o Senhor é o meu Deus, eu sou seu filho. Muda totalmente a maneira como eu enfrento as coisas. Em Salmo 23:4 diz que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É difícil, não é? A gente passa por um monte de problema aí fora. Mas quando isso é vivo em mim, quando eu estou cheinho do Espírito, o problema vem, Deus está comigo. Em Salmo 32 diz, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e o aconselharei e cuidarei de você. Deus nos instrui. Quer saber o que é para fazer na próxima semana? Descansa em Deus. Passa mais tempo buscando a Deus e menos tempo pensando no problema. E, claro, pensa no problema, eu também penso. Mas busca a Deus. Deus é muito maior que o nosso problema. Em João 1,9, esse foi o primeiro versículo. Em Josué 1,9, foi o primeiro versículo que ela ensinou para as meninas. Meu pai me mandou esse versículo ontem, frente àquilo que a gente vai atravessar a partir de amanhã, que fala, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ouvir isso, irmãos, mas não só ouvir. Meditar nisso. Isso muda o nosso dia. Isso faz com que a gente dê frutos. Em Jeremias 29:11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Nós não somos um acaso. Eu não vou amanhã viajar ao acaso. Deus tem um plano para a minha vida.
Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Tem um propósito. Eu nem sei o que eu vou fazer lá, mas eu sei que Deus tem um propósito para mim lá. E isso faz a gente descansar em Deus. Mesmo com a tristeza de estar longe da nossa família, a gente descansa em Deus, porque a gente sabe que Deus tem um propósito na nossa vida. Indo para o final aqui já, irmãos. Eu tive a oportunidade, o André falou para mim, o pastor André, desde dezembro, que ia trazer essa mensagem aqui para vocês hoje. E eu prestei atenção, fui bem diligente em tomar nota de tudo o que foi pregado nos 3 primeiros domingos aqui. E o pastor João Fernandes, a primeira vez que ele pregou, ele falou: quando clamamos a Deus, coisas começam a acontecer. Precisamos orar para não desanimar. A oração é a senha para conectar-se com Deus. Irmãos, eu não sei se vocês entenderam o que eu falei aqui, que eu tentei falar, mas é isso. A gente precisa se conectar com Deus. O pastor Carlos falou: precisamos caminhar todos os dias com Deus. Precisamos ler a palavra de Deus todos os dias para saber que estamos no caminho correto. Não dá para saber se está no caminho correto se eu não estou na videira, se eu não estou me alimentando da videira. Precisamos orar muito mais, foi o que o pastor Carlos falou. Se você ora todos os dias, seu incenso estará sempre subindo. O pastor Marco pregou no domingo passado que não é só ter um momento de devocional, mas é ser íntegro no seu devocional. Fazer aquilo de coração. Ser ouvinte e praticante da palavra. Precisamos de uma prática devocional sincera. Sermos íntegros na nossa espiritualidade. O que é ser íntegro na espiritualidade? O que é ser íntegro no devocional? Não é ler lá rapidinho, passa aí, foi, acabou. É parar. Deus, fala comigo. O que esse texto tem para me falar? Como eu posso aprender com esse texto? Ser sincero naquilo que eu estou sentindo. Deus sabe, mas às vezes a gente nem é sincero com Deus. Terminando, irmãos, eu creio que o Espírito Santo nos convence, e o Espírito Santo falou conosco, falou comigo, acredito que falou com vocês também. Se tem algo, alguma influência que você tem repetidas vezes acessado para ouvir, para ver, é só para se distrair. Essa distração está te deixando mais próxima ou mais longe de Deus? Se isso veio à tua mente, isso não é o acaso, isso é o Espírito Santo. Queria orar com os irmãos para terminar esse salmo. A mensagem era orações para o novo ano. Queria terminar orando com os irmãos, Salmo 1, de 1 a 3, que é a descrição do homem verdadeiramente feliz. E pode ser a oração do homem verdadeiramente feliz. Amém? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Senhor, meu Pai e meu Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelos exemplos, ó Pai, que o Senhor nos dá na Tua palavra, Senhor, de Daniel, que Daniel não se curvou, Pai. O Senhor deu uma brecha a Daniel, mesmo em frente a toda aquela pressão. Daniel, o Senhor deu uma válvula de escape a Daniel. Eu queria pedir, Pai, nos dá estas válvulas de escape, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Quais são as influências, Senhor, que a gente tem dado ouvidos, que entristecem ao Teu Espírito, Senhor. Senhor, que a gente possa se desconectar disso, que a gente possa santificar a nossa vida, que a gente possa separar a nossa vida. Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos convence daqueles caminhos que não
te trazem alegria, que te entristecem. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Senhor, nos ensina a meditarmos na tua palavra dia e noite. Senhor, nos ensina o que significa isso. Senhor, que a gente tenha momentos de pura intimidade com o Senhor. Que o teu Espírito nos encha. Que a gente possa dar muitos frutos, Senhor. Mas nos ensina, Senhor, o que significa viver de cântico em cântico. Louvando ao Senhor. O que significa isso no meu trabalho, na minha escola. Senhor, fala conosco. Até para te seguir, até para se encher de ti, a gente precisa da tua ajuda. Mas nos ensina, Senhor, nos mostra como fazer isso, Senhor. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que faz prospera. Senhor, obrigado, ó Pai, porque é o teu Espírito que nos dá frutos. É o Senhor, é a videira que nos dá frutos. Senhor, obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem um plano perfeito para nós. Senhor, que a gente possa frutificar, Senhor, nesse mundo aí fora, Senhor. Senhor, e que as pessoas possam ver os nossos frutos, Senhor. E que a gente possa demonstrar, ó Pai, a gente possa falar do teu amor, Senhor. Senhor, usa as nossas vidas, Senhor. Não queremos simplesmente passar por essa vida, mas a gente quer passar por essa vida louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, trazendo mais pessoas, Senhor, para a tua família, Senhor. Usa as nossas vidas, Pai. É isso que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.